Olá, sou a professora Marisa e na aula de hoje vamos falar sobre oração subordinada adverbial. Antes de nós iniciarmos, é bom a gente lembrar das orações coordenadas que vocês já estudaram. O que são orações coordenadas? Orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. O que seria isso? Uma oração ela não precisa da outra para que ela tenha sentido. Ela sozinha tem o sentido completo. Lembrando as orações coordenadas, agora nós vamos ver as orações subordinadas. O que seria uma oração subordinada? Ou então uma estrutura subordinada? Uma estrutura subordinada é aquela que tem um segmento que ele depende de outro para ter sentido. Então, sozinho, o segmento ele não tem sentido. Ele precisa de um outro para que ele consiga passar a informação completa. Então, temos aqui um exemplo. Você passará no exame. Nós temos aqui, o sujeito, você, o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Essa aí é uma estrutura básica que nós conhecemos na língua portuguesa. Mas se eu falar para vocês, no exame, somente no exame, vocês vão conseguir entender o que eu quero passar para vocês? Não vão conseguir entender. Vocês vão ficar aguardando para que eu passe mais informações para que esse no exame ele tenha um sentido completo. Então, o que acontece? Nós percebemos que no exame ele vai ser dependente desse termo anterior. Você passará, ok? E se eu quisesse acrescentar alguma coisa nessa frase, uma circunstância, eu poderia acrescentar? Claro que poderia. Vamos ver no exemplo aqui, O candidato passou no exame. Então, eu peguei a mesma oração que eu passei agora para vocês. Só que eu acrescentei uma informação para ampliar o sentido dessa oração. O candidato passou no exame devido ao seu esforço no estudo. Então, o que acontece? Nós temos aqui, a estrutura básica, né? Que é o candidato passou no exame, que nós temos ali o sujeito, o verbo, o objeto. E nós temos o quê? Essa informação que eu somei ali com essa estrutura básica. Então, nós temos um adjunto adverbial de causa, ok? Então, esse adjunto adverbial de causa, se eu falar para vocês, devido ao seu esforço no estudo, você vai conseguir entender, vai fazer sentido para você se eu falar somente esse termo, devido ao seu esforço no estudo? Não faz sentido. Então, nós percebemos que o adjunto, ele também vai ser dependente do termo que está vindo antes dele, dessa estrutura básica, certo? Agora, eu tenho como transformar esse adjunto, colocar um verbo nesse adjunto e transformá-lo? É possível? É possível. Vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui, a primeira oração é que eu coloquei para vocês com o adjunto adverbial de causa. Então, o candidato passou no exame devido ao seu esforço no estudo. Então, nós temos ali no final dessa oração um adjunto adverbial de causa. Agora, se eu pegar esse adjunto adverbial e acrescentar um verbo, como é que ficaria? O candidato passou no exame porque se esforçou no estudo. Então, eu peguei a palavra esforço e transformei ela num verbo, esforçou. Além disso, eu acrescentei a conjunção porque. A partir do momento que eu coloco um verbo no adjunto adverbial, eu transformo esse adjunto adverbial em uma oração, porque a oração, ela obrigatoriamente deverá ter verbo. Então, eu tenho aqui a oração. Ela vai ser subordinada por quê? Porque esse trecho ali, que era o adjunto adverbial, que agora eu transformei numa oração, ele depende da oração que está vindo antes dele. Vai ser adverbial porque ela se formou a partir de um adjunto adverbial. E causal, porque o adjunto adverbial é de causa. Então, assim que a gente forma as orações subordinadas adverbiais, a partir de um adjunto adverbial. Então, vamos lá.
quais são os tipos de orações subordinadas que nós temos? A primeira delas é a oração subordinada adverbial causal. E aí nós temos aqui as principais conjunções causais. Claro que todas essas aqui, as que a gente normalmente usa, é o porquê e o pois. Temos também aqui algo que é importante frisar, que a conjunção como, ela deve, para ela ter esse valor de causa, a oração que ela vai participar, a oração subordinada causal, ela deve estar no início sempre, tá? Então, o que seria uma causa? A causa é o motivo de algo, ok? De toda a causa, nós teremos uma consequência. Então, essa é a ideia, mais ou menos, que nós temos que ter nesse tipo de oração subordinada. Temos uma causa, e toda causa é a origem de algo, e dessa origem nós teremos uma consequência. Então, vamos lá para o exemplo. Estudo porque preciso. Tenho aqui a oração. Estudo porque preciso. A gente já percebe que nós temos a conjunção porque, ok? Porque preciso. A causa, porque preciso. Essa é a causa, né? Mas preciso o quê? Esse preciso, ele vai gerar que consequência? O estudo. Então, nós temos aqui, ó, a oração principal, que vai ter o valor textual de consequência, e nós temos aqui a oração subordinada, porque ela precisa da oração principal para fazer sentido, a adverbial causal. Ela é a causa que vai gerar uma consequência, que no caso aqui é o estudo. Eu preciso, essa aí é a causa. E dessa causa ali, eu vou gerar a consequência. Eu preciso, porque eu preciso, logo eu vou estudar. Então, é a consequência e a causa. Então, nós podemos ter a ideia que a oração principal, ela terá o valor textual de consequência, enquanto que a causa, ela está na oração subordinada. Outro exemplo aqui. Como fazia frio, fechou as janelas. Então, lembrando o que eu passei para vocês ali nos tipos de conjunções, o como, quando ele está na oração subordinada, essa oração ela deve iniciar o período. Então, nós temos ali, ó, o como na oração subordinada logo iniciando. Como fazia frio, fechou as janelas. Então, nós temos aqui, ó, como fazia frio, é uma oração subordinada adverbial causal. Ela é a causa de algo. Ela é a causa, um motivo pelo qual eu fechei as janelas. Então, a oração principal, mais uma vez, ela terá o valor de consequência. A causa foi o frio. A consequência, eu fechei as janelas. Ok? Depois das orações subordinadas adverbiais, nós temos essas aqui, ó, as consecutivas. O que nós vimos a causa, certo? Anteriormente, as orações subordinadas adverbiais. Agora nós temos a consequência, as consecutivas, ok? Então, nós temos aqui, de que maneira a gente pode identificar uma oração subordinada adverbial consecutiva? Nós temos o quê? A conjunção que, ela deve vir precedida de tal, tão e tanto. Então, o que vai acontecer? Quando eu perceber que eu tenho a conjunção que, antes dela, obrigatoriamente, eu tenho que ter essas palavrinhas ali. Vamos ver aqui no exemplo. Trabalharam tanto que suas mãos ficaram machucadas. Então, nós percebemos que nós temos a conjunção que, antes da conjunção que, nós temos o tanto, ok? Então, nós temos ali, ó, a oração principal, trabalharam tanto, e a oração subordinada adverbial consecutiva. É uma consequência. Vocês lembram que anteriormente eu falei para vocês que a gente tem essa ideia de causa e consequência. Nas orações subordinadas adverbiais causais, a consequência, ela estava aonde? Na oração principal. E a causa estava na oração subordinada. Nesse caso aqui, a gente inverte. Só você não pode confundir. Por quê? Ela vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, com essa ideia de consequência,
porque ela tem uma conjunção. Antes, na anterior, a oração principal ela tinha este valor de consequência, mas ela não tinha conjunção. Essa é a diferença, ok? Então, no caso aqui, a oração subordinada ela vai ser a consequência e a oração principal ela vai ter esse valor textual de causa. Então, a causa foi que eles trabalharam tanto. Qual foi a consequência? Que eles ficaram com as mãos machucadas. Conseguiram entender o significado? Então, vamos para o próximo. Tal foi o problema na empresa que todos foram demitidos. Então, nós temos aqui, ó, o que, novamente a conjunção que, e lá no início nós temos a palavra tal. Então, está correto. E aí, qual vai ser a classificação que nós temos aqui? Oração principal, tal foi o problema na empresa. Oração subordinada adverbial consecutiva, que todos foram demitidos. Então, qual foi a causa principal? O problema na empresa. Essa causa, ela gerou uma consequência que vai aparecer na oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Segunda maneira de nós encontrarmos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Em locuções conjuntivas de maneira que, de jeito que, de ordem que, de sorte que, de modo que. Então, nós temos aqui um exemplo. O palestrante falou tão baixo de modo que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, nós temos aqui, ó, de modo que vai nos remeter à oração subordinada adverbial consecutiva, foi uma consequência. Eles não terem conseguido ouvir a apresentação foi uma consequência da causa. Qual é a causa? O palestrante falar baixo. Então, nós temos aqui qual vai ser a classificação? Oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. E a terceira maneira de nós encontrarmos esse tipo de oração é a locução conjuntiva sem que e a conjunção que, sempre seguida de negação. Então, o primeiro exemplo. Caterine não pode ver uma roupa bonita na vitrine sem que a queira comprar. Então, nós temos ali o sem que. Isso aí já vai nos remeter à oração subordinada adverbial consecutiva. Qual vai ser a nossa classificação, então? Oração principal, que é a causa, quando ela vai olhar uma roupa na vitrine, essa vai ser a causa. Qual vai ser a consequência? Ela vai querer comprar. E aqui o outro exemplo, Caterine não pode ver uma roupa bonita na vitrine que não a queira comprar. Então, nós temos a conjunção que e nós temos uma palavra de negação logo acompanhando essa conjunção. Qual vai ser a classificação? Oração principal, oração subordinada adverbial consecutiva. Vamos para o próximo, orações subordinadas adverbiais condicionais. Isso ali, que ideia que ela vai te passar? Que para algo acontecer, eu tenho que ter uma condição. Eu preciso de uma condição para alguma coisa acontecer. Então, essas são as conjunções condicionais. E aqui um exemplo. Caminharei com você desde que não chova. Então, qual vai ser a condição para eu caminhar com você? Que não chova. Se chover, eu não caminho com você. Então, ali você percebe que ele está impondo uma condição, ok? Então, nós temos aqui, ó, oração principal, caminharei com você. Oração subordinada adverbial condicional, desde que não chova. Está impondo uma condição para que eu possa caminhar com você. Outro exemplo, não terminará a matéria sem que se dedique muito. Qual vai ser a condição para ele conseguir terminar a matéria? Ele terá que se dedicar muito. Então, nós temos ali o sem que, a conjunção. Então, qual vai ser a nossa classificação? Oração principal e a oração subordinada adverbial condicional. Ela impõe uma condição para que aquilo que eu falei na oração principal aconteça. Próxima classificação, orações subordinadas adverbiais concessivas. O que seriam as orações subordinadas adverbiais concessivas? Elas vão dar um contraste. Como é que seria esse contraste? Vamos imaginar que nós temos um grupo de alunos aqui que estão fazendo um curso e eu digo para eles o seguinte:
que todos eles terão que pagar R$ 500 ao final da aula. Aí o que acontece? Essa é a regra, esse é o normal, pagar os R$ 500. Mas aí eu digo assim, que os 3 alunos que estão aqui perto de mim, eles só vão precisar pagar R$ 100. Então isso aí já foge da normalidade. Então isso aí, a concessiva é um contraste, é fugir da normalidade. Então vamos lá. Gostava de matemática, embora tivesse dificuldade com cálculos. Quando alguém diz para você que gosta de matemática, o que você espera? Que ela realmente entenda matemática, que ela saiba fazer os cálculos. Isso aí é o normal, ok? Só que, quando eu fujo dessa normalidade, do que eu espero, aí eu vou ter a oração subordinada adverbial concessiva, ok? Então, aí, gostava de matemática, ok, essa é a normalidade. Embora tivesse dificuldade com cálculos. Então, você vê que ali nós temos um contraste. Ele gosta de matemática, mas ele não é bom com cálculos. Então, qual vai ser a nossa classificação? Oração principal e oração subordinada adverbial concessiva. Próximo exemplo. Por mais que gritasse, não me ouviram. Quando a gente grita, a gente espera que a pessoa nos ouça, ok? Nesse caso aqui, eu estou fugindo desse normal que é esperado. Não ouviram, por mais que eu gritasse, embora eu gritasse, não me ouviram. Então, nós temos aqui também uma oração subordinada adverbial concessiva, que está logo no início, e a oração principal. Próxima classificação. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Elas farão comparações. Comparações de que tipo? Pode ser comparações de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, nós temos aqui as principais conjunções comparativas e vamos para os exemplos. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então, nós temos ali a conjunção como. Essa conjunção, ela vai fazer uma comparação de igualdade. Tanto a preguiça quanto a ferrugem, as duas, elas trazem problemas para as pessoas, no caso a preguiça, e para o ferro, no caso a ferrugem. Então, ali elas estão iguais na comparação. A preguiça gasta a vida, como a ferrugem consome o ferro, na mesma proporção. Qual vai ser a nossa classificação? Oração principal, oração subordinada adverbial comparativa. A praia é tal qual você descreveu. Então, a maneira que você descreveu é igualzinha, a praia é igualzinha. Então, aqui nós também temos de igualdade. Não é nada menos e nada a mais daquilo que você falou. Ela é igual como você descreveu. Então, nós temos aqui, oração principal e a oração subordinada adverbial comparativa. Próxima classificação são as orações subordinadas adverbiais conformativas. Esse tipo de oração ele é muito usada em textos opinativos, para você utilizar a opinião de alguém, para que tenha mais força e que a pessoa acredite mais naquilo que você está falando. Então, nós temos as conjunções aqui, como, conforme, segundo e consoante. E vamos para o exemplo. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Então, o que acontece? No mundo de hoje, o que a gente mais vê são pessoas passando dietas, certo? Se eu chego para vocês e digo assim, fiz a dieta. Eu, professora, falar para vocês que eu estou fazendo uma dieta. Que verdade que eu passo nisso, se eu não sou formada nessa área? Mas aí, se eu vou colocar aqui uma conjunção que vai citar alguém, ele vai dar mais confiança para a pessoa que está ouvindo. Então, fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Então, é seguindo o que alguém falou. Então, como fica a classificação? Fiz a dieta, oração principal, conforme orientou a nutricionista, vai ser nossa oração subordinada adverbial conformativa. O conforme é essa conjunção que vai ter essa classificação de conformativa. Consoante opinam alguns, a história se repete.
Então, eu já inicio ali com uma oração subordinada e já temos ali a conjunção consoante. Então, qual vai ser a nossa classificação? Oração subordinada adverbial conformativa e oração principal. E aí nós temos as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que vai te dar a ideia de proporção. Aqui, as principais conjunções. Os exemplos aqui, os alunos respondiam à medida que eram chamados. Então, a proporção que eles eram chamados, eles respondiam. Classificação, oração principal, oração subordinada adverbial proporcional. E aí nós vamos passar aqui para nós temos mais um exemplo aqui e mais uma classificação. As orações subordinadas adverbiais finais, que ele vai te dar a ideia de finalidade. Então, essas são as conjunções principais. E o exemplo aqui, afastou-se depressa. Com qual finalidade ele se afastou depressa? Para que não o víssemos. Nossa classificação, oração principal, oração subordinada adverbial final. Aqui mais um exemplo, também, da adverbial final. E, por último, as orações subordinadas adverbiais temporais. Aqui são as principais conjunções, que ela vai te dar a ideia de tempo. E nós temos ali, ó, não fale enquanto come. Qual vai ser a ideia de tempo que ela dá aqui? Enquanto você está falando, você não pode comer. Você faz uma coisa em um determinado tempo e a outra em outro determinado tempo. Temos a oração principal e a oração subordinada adverbial temporal. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse tipo de oração e até a próxima aula.